Boa tarde a todos que nos acompanham aí de suas casas. Hoje, quinta-feira, estou aqui com o secretário de Saúde, o Osmar, para conversarmos um pouco sobre algumas mudanças que ocorreram aí na área da saúde. Boa tarde, secretário Osmar, tudo bem? Boa tarde, Kathleen. Boa tarde aos telespectadores, ouvintes, como queiram, seguidores das redes sociais aí do Clique Tunas, do município. Pois é, houve algumas mudanças e estamos aqui para tentar passar para a população o que mudou, como que está funcionando agora. Então, aconteceu uma mudança, no sistema de agendamentos e consultas do SUS, onde antes os agendamentos eram através de cotas. Cada município tinha um número X de direitos a consultas. Mas agora o sistema foi alterado, né, secretário? Como ficou esse novo modelo de agendamento? Antes a gente tinha um sistema estadual também, como é esse atual, né? Que era um sistema que dava aos municípios algumas cotas de consultas para algumas especialidades. O nome do sistema era CISREG, que eu acho que a maioria do pessoal que usa o sistema público de saúde já ouviu falar ou conhece, ou é rotineiro ver esse nome aqui dentro da Secretaria de Saúde, né? E agora, na verdade, o sistema passou por uma mudança. O CISREG para agendamento de consultas não existe mais, ele passou a se chamar GERCOM, é um outro sistema que já funcionava na Secretaria do Estado, né? E agora os municípios estão utilizando mais. O que muda de um sistema para o outro? O CISREG era um sistema de regulação aonde as cotas de consultas por especialidades elas eram cotas mesmo, entendeu? O município, por exemplo, tinha direito a algumas consultas. Como vou citar um exemplo, por exemplo, cardiologia. A gente tinha direito mensalmente a 2 consultas de cardiologia pelo sistema CISREG que a gente só tinha aquelas 2, independente de precisar mais ou de precisar menos. Durante aquele período do mês ali, a gente tinha somente aquelas 2 consultas que eram agendadas. Agora, com esse sistema novo aí, com o GERCOM, mudou. A gente não existe mais cotas de consultas. A gente existe consultas através da prioridade do paciente. Como que funciona, Kep? As consultas são, o paciente vai na unidade, né, vem até aqui na unidade de saúde, é atendido pelo médico, o médico identifica o problema que o paciente tem. Se ele necessita encaminhar para uma especialidade, ele vai descrever todo o problema que o paciente tem, se tem algum exame, né, ele solicita o exame, enfim, complementa toda a situação de doença do paciente, né, e encaminha para o setor de agendamento aqui, né, na Secretaria de Saúde, e a gente pega essa solicitação do médico Sim. e insere todos esses dados no sistema. Esses dados vão para o sistema tem algumas perguntas que ele vai fazendo, no caso, para a gente que faz a solicitação, né? E a gente vai preenchendo essas perguntas e, além de tudo, descreve o problema que o paciente tem e anexa a cópia do encaminhamento ainda junto, né? Para comprovação Sim. que foi o médico que solicitou aquela consulta. Todos esses dados eles vão para um regulador, que tem um regulador que vai ler toda essa solicitação e ele vai fazer uma classificação de risco, que é aí que está a mudança, na verdade, né? É nessa classificação de risco. Ou seja, o paciente ele vai ganhar um número lá que seria o número de risco dele, que é o número vai de 0 a 5, né? Onde 0 é o mais prioritário e 5 seria o menos prioritário. Dentro dessa classificação de risco, o paciente fica lá aguardando a vaga, no caso da sua consulta. A consulta, pelo que a gente foi informado, né, pela Coordenadoria de Saúde, ela é agendada por um outro sistema de computador, que daí é um sistema automático, que ele pega a prioridade e a data vamos dizer assim, que está no sistema, né, aprovada essa consulta, aprovada essa solicitação para fazer o agendamento. Que aí, na verdade, o agendamento é feito por prioridade e, além de tudo, se tiver duas prioridades iguais, vamos dizer assim, para a mesma consulta,
ele vai sempre puxar a mais antiga, né, para fazer o agendamento. Então isso, a princípio, a informação que a gente tem é automático, né? Sim. Mas o que que muda? Muda no sentido que a gente agora não existe mais cota, né? Como eu falei antes, a gente tinha, por exemplo, 2 consultas de cardiologia. Agora a gente pode ter no município, se os pacientes não tiverem bem, vamos dizer assim, do coração, né? O médico vai solicitar, pode ser que num mês sejam marcados 5 consultas de cardiologia. Se tiver 5 dentro da categoria urgente, Isso. 5 vão ser encaixados. E depende da demanda também de consultas que os médicos, né, no caso que os hospitais de referência disponibilizam também, né? Mas tipo, se essas consultas serem prioritárias, serem identificadas pelo médico regulador como consultas que têm uma brevidade de atendimento, né? Pode ser que tenha 5, pode ser que tenha 6, pode ser que tenha 10 consultas no município, né? Que aconteçam 10 para o município de Tunas dentro daquele mesmo mês, que antes não acontecia. Antes só tinha aquelas 2 e aquela cotinha de 2, por exemplo, era só aquelas 2. Isso vale para neurologia, vale para cirurgia geral, vale para cardiologia, vale para oftalmologia. Então, ou seja, vale para todas as subespecialidades e especialidades que o Sistema Único de Saúde tem, né? Então, na teoria o sistema ficou melhor, né? Sim. Porque ele vai priorizar realmente os atendimentos que mais necessitam, né? E está funcionando aí desde o início de junho, né? No início de junho a gente teve as primeiras consultas agendadas, né? E a gente já está aí praticamente com um mês desses agendamentos, dessas consultas. E vamos, ao longo dos dias que a gente vai poder dizer como que está ficando, né? Se ficou um pouco melhor ou se piorou, vamos dizer assim, né? Mas basicamente a mudança é essa, né? Que hoje a gente saiu de um sistema cotizado, onde a gente tinha número de consultas e passou para um sistema que ele é prioritário, né? Que ele é conforme classificação de risco do paciente. Se o paciente tem maior risco naquela doença, ele vai ser prioritário ao atendimento. E da mesma maneira, né, secretário, como os casos graves podem ser atendidos logo, alguns casos mais leves podem demorar talvez meses para serem atendidos, né? Então, é uma balança, né? Talvez alguém vai demorar mais para ser atendido, né? Com certeza. Isso, na verdade, assim, é justamente isso. É a classificação de risco que vai determinar, né? Que vai determinar o tempo de atendimento do paciente, né? Pacientes com sintomas leves ou muito leves, vamos dizer assim, infelizmente vão ter o acesso, vamos dizer assim, dessa forma de prioridade, né, um pouco mais prejudicado, né, porque talvez vai demorar um pouco mais para eles conseguirem as consultas dessa forma. Mas para os pacientes que mais necessitam, né, para aqueles pacientes que têm realmente uma gravidade no seu problema, né, com certeza a tendência é ficar um pouco melhor, né, porque daí essa brevidade vai sedar devido à classificação de risco. A fila ficará menor, né, no caso. Então, para aqueles pacientes graves, acredito que o sistema será muito bom, né? Na verdade, e assim, ressaltando que nada muda em questões de referência, né, Kathleen? A gente continua com as nossas referências em Espumoso, Soledade e Passo Fundo, né? Não tem nada de diferente quanto a isso, né? As consultas de subespecialidades, especialidades continuam na sexta coordenadoria, entendeu? A gente faz parte da região 19, tudo continua igual. Na verdade, a única coisa que esse não é um sistema que mudou aqui para Tunas, né? É um sistema que mudou para o Rio Grande do Sul inteiro, né? Na verdade, o CISREG deixou de existir para consultas, né? Ele não é um sistema o CISREG não foi apagado totalmente, ele ainda existe aqui dentro da secretaria para agendamento de exames, né? Ainda os exames SUS ainda são agendados através do CISREG, mas as consultas não se agenda mais, a gente não tem mais acesso a consultas nesse sistema. Então as consultas são todas dessa forma que a gente falou, através do GERCOM e feito classificação de risco. Essa classificação de risco é feita por um médico
né, por pessoas habilitadas, né, segundo as informações que a gente tem da Coordenadoria, né, de Saúde, são por pessoas habilitadas que leem as solicitações dos médicos dos municípios e fazem a sua classificação de risco de acordo com aquilo que é descrito. Sim. Cabe ressaltar também que tudo depende também de uma boa consulta do médico, né? Se o médico fizer uma consulta boa, uma consulta onde consiga identificar os problemas do paciente, descrever os problemas do paciente, com certeza a gente tem mais dados, né, para aquela pessoa que está lá do outro lado do computador, vamos dizer assim, fazendo a regulação, né, tenha informações suficientes para priorizar aquele paciente, né, em consultas de vários classificações de risco, né. A gente pode dizer assim que no município foi bem positivo. A gente teve várias consultas agendadas, muitas consultas. A gente teve consultas que, por exemplo, que estavam há algum tempo no CISREG, vamos dizer assim, penduradas, né? Como, por exemplo, na especialidade de traumatologia, que ela já era solicitada, só que era através do CISREG e a regulação era regional, era feita na coordenadoria. A gente tem consultas que fazia um bom tempo que estavam aguardando as consultas, e depois que mudou esse sistema do GERCOM, a gente fez a solicitação e os pacientes já consultaram, entendeu? Então, eu acredito que algumas melhorias houve, né? Claro que a gente vai ainda ter bastante coisa, como tu falou antes, né? Aquelas pessoas que talvez a consulta não for tão prioritária, não tiver tanta necessidade, talvez elas vão ir ficando no sistema, né? Vai demorar um pouco mais para sair, né? Muito bem, secretário. Então, também temos alguma notícia sobre o programa Médicos pelo Brasil, o antigo Mais Médicos? Temos notícias. Médicos pelo Brasil, que é agora o antigo Mais Médicos, virou Médicos pelo Brasil, né? A gente, quando teve a falta do Dr. Anselmo, né? A gente fez nova solicitação, né, para preenchimento de vaga e tudo mais. A nossa solicitação foi homologada, ficou um período que o programa não credenciou novos médicos, né, que ficou meio parado essa questão do programa. E agora a gente teve seleção nova, né, para o Médicos pelo Brasil, e a gente até teve a nossa vaga preenchida, né, de certa forma. Teve preenchida a nossa vaga. O médico sinalizou, uma médica sinalizou que iria se apresentar dia 6 de julho, né, que foi quarta-feira da semana passada, só que infelizmente não compareceu e não entrou em contato. Então a gente não sabe dizer o motivo, né, por que ela não entrou em contato, não compareceu, porque o município, na verdade, ele não recebe dados do médico, sabe? A gente só recebe o nome do médico através da portaria, né, que o Ministério da Saúde emite, né, dos médicos que tem que se apresentar em determinado local. Então a gente recebe o nome, mas a gente não recebe telefone, a gente não recebe e-mail, a gente não recebe nada no médico, né? O médico recebe do município, né? Então, para ele entrar em contato com o município. Então, a médica, na verdade, não entrou em contato com o município, né? Não fez nenhum contato. Sinalizou para o Ministério da Saúde que iria se apresentar dia 6, né? Não se apresentou e não fez contato com o município. Então, a gente ainda está aguardando, né? Aguardando quais que vão ser as medidas que o Ministério vai tomar, né? Se vai dar um novo prazo para o médico se apresentar, ou se vai ter nova readequação, né? Se vai ter outro, quem sabe se o médico desistiu, se vai ter outro nome para vir para o município. Mas a notícia, ela já foi boa, né? Agora ela já não está tão boa assim, porque o médico não se apresentou, né? Mas está mais perto, né? Porque está tendo a retomada, né, do programa Médicos pelo Brasil, né? Então a gente espera que logo venha o nosso... E já temos esse sinal positivo, né? E tu nos merece, para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa equipe médica e que mais pessoas possam ser atendidas diariamente. Né? Com certeza. E o sinal é muito positivo porque a vaga está aprovada, né? Já foi sinalizado
para reposição do médico, né? Então agora a gente reza aí para ter o interesse do médico, né? Em escolher o nosso município para vir trabalhar aqui, né? Sim. Porque daí os médicos têm o programa permite isso, né? Permite eles escolherem os municípios que querem trabalhar, né? Então a gente fica no aguardo aí que alguém vai querer vir para qualificar mais ainda o serviço aqui. Sim. Secretário, muito obrigada por esse momento, né? Que possamos levar ainda mais informações a quem está nos assistindo de casa, que possamos ter mais encontros, né? Para esclarecer algumas dúvidas da população. Muito obrigada. Obrigado, Kathleen. Obrigado pelo espaço, né? Para a gente poder falar um pouquinho com o pessoal, né? E estamos à disposição. Quando quiserem mais informações, algum outro assunto, aí a gente está disposto para a gente passar aí para a população, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário. A você, muito obrigado que nos acompanhou até o final. Não esqueça também, agora o Cliquitunas também está no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todos os vídeos e entrevistas. Um grande abraço.